Jesus Cristo foi criado ou gerado? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero aqui expressar minha gratidão a todos os inscritos do canal que deixam seu like, seu compartilhamento. Também compartilhe conosco suas críticas e suas sugestões, pois é de extrema importância a vossa interação aqui no canal. Temos um trabalho sério, não buscamos fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor. Então, de antemão, quero agradecer a todos vocês por todo o apoio de sempre, em especial as orações. Então, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 5, está escrito: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, eu creio que Jesus Cristo, ele foi gerado e não criado. Então, muitas pessoas dizem: irmãos, o senhor está usando de um texto específico, como muitas seitas fazem, pegam um texto isolado e fazem tais afirmativas. Não, apenas tomei Hebreus capítulo 1, verso 5 como base. Todo o texto diz: porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez disse: lhe sereis por pai e ele me será por filho. Eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma clara e objetiva que, para entender essa passagem, é necessário ler todo o contexto, em especial não só do livro, mas de outros livros. Para sermos o mais breve possível, podemos observar que as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo ele é eterno. Então veja que diz em Isaías 9,6 que ele seria o Pai da eternidade, também o chama de Deus forte. Então, se Jesus realmente ele fosse criado, ele não poderia ser Deus, visto que Deus é eterno e Deus é incriado, podemos dizer assim. Então, se ele foi criado, ele não seria Deus. E quando abrimos a Bíblia, em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, podemos observar que ele tem um dos atributos que pertencem a Deus, ou seja, se ele não muda, portanto, ele é eterno. E em Isaías 9,6 diz que ele seria Pai da eternidade. Então, a Bíblia ensina que Jesus Cristo ele não foi criado, mas, de fato, ele é o Criador. Leia comigo Colossenses capítulo 1, verso 16, que está escrito. Veja a abertura do texto. Porque nele foram criadas todas as coisas. Se referindo a Jesus. Só você ler todo o capítulo de Colossenses 1, que você vai ver que esse texto se refere a Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, diz o texto, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas e ele não foi criado. Então ele que criou. Então não podemos dizer que Jesus foi criado, mas gerado. Observamos também outros textos que você pode ler depois aí na sua casa, João capítulo 1, verso 1, também Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, você vai ver tal afirmativa. Então, entenda, a criação, ela envolve dar origem a algo que antes não existia. A criação envolve dar origem a algo que antes não existia. Já a geração implica a transmissão da natureza e essência. Então, em resumo, podemos dizer que a Bíblia nos ensina, nos orienta a declarar que Jesus é gerado e não criado, sendo a própria essência de Deus. Diz o texto sagrado em várias passagens que ele sempre existiu em união com o Pai, sendo o Filho eterno de Deus. Então, o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 5, aqui nos mostra a superioridade de Jesus em relação aos anjos, onde o autor do livro, não sabemos quem é o autor, existem muitas hipóteses, mas o autor da carta aos Hebreus, ele se utiliza de uma pergunta retórica, frisando a posição exclusiva de Jesus Cristo em relação aos anjos, que nunca tiveram uma posição, podemos dizer, exclusiva dessa, de ser chamados filhos, ser chamado filho de Deus, como o texto diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus foi criado ou gerado? Biblicamente falando, ele foi gerado e não criado. Sei que esse assunto tem gerado muitos debates, muitas confusões, porém as pessoas se pegam a textos, afirmações de pseudos pensadores, historiadores e fogem do que de fato diz as Sagradas Escrituras, pois se de fato se priorizassem e se atessem o que diz o texto, saberiam que Jesus Cristo ele é o Criador de todas as coisas, e como Deus e como Criador sabemos que jamais ele poderia ser criado, e sim gerado. Espero ter ajudado você. Quais são suas dúvidas em relação às Sagradas Escrituras? Aqui no canal temos diversos vídeos organizados em playlists. Confira nossas playlists, abordamos vários assuntos. Talvez a sua dúvida esteja ali. E caso não esteja, deixa aqui na barra de comentários que talvez o seu vídeo
Talvez a sua sugestão possa ser o tema do nosso novo vídeo. Um forte abraço, que Deus te abençoe.